Graça e paz, estamos aqui entrando, bem-vindos Tatiele, pastora Cláudia, olha só, essa senhora não conhecia, né? Tomando um chazinho aqui, pastora Cláudia, muito bom. Bem-vindos, Derani, Maria da Silva, minha amada esposa, Jomara, Jéssica, Juscelina, tudo bem, Ju? Vocês chegaram em Portugal, tá tudo bem por aí? Como é que tá o Nelson? Chegaram bem de viagem? Eurípedes, Juscelia, Adriana, que bom que vocês estão aqui, glória a Deus. Pastor Rogério, que bênção ter você conosco aqui. Rafa, olha, até o Samuel tá conosco também. Karen, Karen, ajuda seu pai aí a arrumar esse celular. Paulo Brito também. Que bom, vamos entrando aí, irmãos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Carol, Marcos, que sejam bem-vindos. Marcelo Nascimento, que bom que você está conosco também. Onde vocês estão? Tirulipa de Baixo, como é que é, Ju? Tirulipa da onde? Como é que é o nome da cidade aí? Raquel Loguinho, Graça e Paz, bênção. Muito bom ter todos vocês conosco aí. Nós já vamos começar a nossa live de hoje. Essa live nós estamos fazendo essa semana, é uma série de mensagens, na verdade, ou de ensinos, ou de meditações, uma série de meditações com o tema Mais Nem Uma Hora, e nós estamos falando sobre esse assunto com o objetivo de preparar a nossa igreja para a semana que vem fazermos um jejum, uma semana de jejum e oração como igreja, em detrimento de uma série de situações. Eu acredito que a maioria de vocês, assim como eu, estamos vivendo uma época de muitos pontos de interrogação, né? Eu como pastor, para a igreja que eu pastorei, que é o Serrinha, as igrejas que a gente cobre e uma série de outras questões da nossa vida. E talvez você também está vivendo isso, né? Uma realidade onde você busca respostas de Deus sobre o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. E nada melhor num momento como esse do que nós pararmos para jejuar e orar. É algo poderoso, né? Eu coloquei no início aqui esse livro que eu estou usando aqui, O Poder do Jejum e da Oração. Estou usando ele para falar um pouco para vocês, tirei algumas coisas dele. Esse livro também, eu tirei algumas coisas para falar sobre a oração. Esse livro aqui também, para falar sobre a oração, né? O Poder pela Oração. O Poder pela Oração. E esse livro, que sempre foi um livro para mim clássico, o título dele é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ocupado Demais, não sei se dá para ver tudo aí, Ocupado Demais para Deixar de Orar, do Bill Hybels. Eu gosto muito desse livro aqui, eu tenho ele há muito tempo, desde acho que 2000, nós lemos esse livro. Esse livro foi muito importante para nós, naquela época, e até hoje eu sempre gosto de relê-lo e tirar dele vários princípios. Então nós estamos fazendo essa live e meditando sobre esse assunto, jejum e oração, com o objetivo de preparar e desafiar todos os irmãos, membros do Serrinha ou das igrejas que caminham conosco, ou de outras igrejas, para uma semana de jejum e oração. Só que fazer uma semana de jejum e oração sem saber, sem ter uma revelação clara do que do que representa, do que significa o jejum, acaba sendo uma semana de dieta, uma semana de passar fome, e muitas vezes esse jejum não é eficiente, pela falta de revelação. Muita gente tem o jejum e a oração como uma penitência, como um sacrifício que você faz, então uma troca com Deus, ou Deus vai ficar com dó de mim porque eu estou sofrendo, porque eu estou fazendo algo muito terrível, então Deus tem que me abençoar. E não é assim. O jejum tem um objetivo, a oração tem outro objetivo, o jejum associado com a oração atinge um terceiro objetivo, e esse objetivo libera um poder de Deus. Oração e jejum são armas poderosas para a batalha, para a guerra espiritual, e quem descobre o que é o jejum e quem descobre realmente o que é a oração, acaba transformando o jejum e a oração como uma cultura, né? A cultura do jejum, a cultura da oração. Nós temos que aprender a colocar para nós o jejum e a oração como cultura, e não apenas como
uma designação como uma coisa difícil, pesada. Então eu estou fazendo essas lives. Ontem eu falei sobre o jejum, falei de maneira muito prática, havia feito um estudo e ouvido uma palestra de um médico que também é pastor, e falei muita coisa ontem sobre o jejum, né? Como jejuar, porque o objetivo, que o jejum gera uma desintoxicação, ele faz uma limpeza física nas primeiras 24 horas, depois ele também começa a fazer uma limpeza na nossa mente, trabalha nos nossos sentimentos, e depois ele começa a fazer um trabalho também no nosso espírito, o jejum. Mas o jejum, especificamente, ele tem o objetivo de tratar com o nosso corpo físico, tá? Ele é espiritual, mas ele trata, em primeiro lugar, com o nosso natural. E o jejum, ele é necessário, muito necessário. Então, eu falava ontem sobre o jejum normal, o jejum parcial, 6 horas, não se abstém de todos os alimentos. Esse é o jejum parcial, se abstém só de alguns alimentos, de 6 horas, de 8 horas. E depois eu falei do jejum normal, que é aquele jejum do amanhecer até o anoitecer, onde você jejua só com água. Esse é o jejum normal. E o jejum especial, que é aquele jejum que é mais de 24 horas, às vezes 18 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, 72 horas, 3 dias, né? Citei alguns exemplos, 21 dias, 40 dias, então eu citei esses exemplos ontem. São jejuns especiais. E o jejum que se faz nesse jejum especial, às vezes, alguns fazem de água e de alimentos, o que não é aconselhável, a não ser que você tenha uma direção muito clara de Deus, por algum motivo, você deve fazer, ok? Então, eu estou esperando o pessoal entrar, nós já temos aí um grupo razoável de irmãos, quase 100 pessoas conosco. Quero dar continuidade, se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, já está no YouTube da igreja a live de ontem, e também está aí no meu IGTV, do meu Instagram, a palavra de ontem. Hoje eu quero dar continuidade, trazendo um fundamento bíblico a mais para o jejum, ok? Acredito que o jejum, nesse momento, ele é muitíssimo importante para todos nós, em especial para nós pastores. Estou vendo que o Bispo Márcio está conosco aí, o pessoal de Macapá está conosco aí, Macapá, Oiapoque, né? Pastor Elmarley, pastora Maria, Artemísio, Eliakim, irmão Carlos lá também está conosco. E também, queridos, tem outros pastores. Nesse momento nós precisamos muito mesmo do jejum, nós precisamos de uma direção de Deus. Mas não é o jejum que nos dá a direção, é o jejum e a oração. O jejum é se abster de comer. E a oração é se alimentar, só que de maneira espiritual. Então, vou falar um pouco mais desse contexto do jejum. Quero me deter um pouco aí, biblicamente, no sentido do jejum. Hoje nós estamos um pouco com o coração pesado, porque faleceu o pai do pastor Adson, sogro da pastora Renata, lá de João Pessoa. E já orei por ele aqui agora mesmo, ele não está conosco hoje, mas depois... Mas no final nós vamos orar pelo Adson, a sua família. A Cris está pedindo para a gente orar pela dona Raimunda. Vamos fazer o seguinte, nos últimos 15 minutos eu vou responder perguntas e no final a gente ora por esses pedidos. E aí, Cris, se me perdoa, mas eu peço para você fazer esse pedido de novo no final, quando estiver faltando mais ou menos aí 10 minutos, 15 minutos, você faz de novo e nós vamos orar pela dona Raimunda, que ela está saindo agora para ser hospitalizada, né? Então vamos orar por ela agora e vamos orar pelo Adson também. O pai dele acabou de falecer. Onde você está aí? Se une comigo nessa oração. Pai, eu coloco a dona Raimunda diante do Senhor. Eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, espírito de morte, toda seta do diabo, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Dona Raimunda está saindo agora para ser hospitalizada, mas eu creio que o teu anjo está com ela e que o Senhor estende a sua mão e no nome de Jesus, Pai, não há de ser nada. O Senhor há de trazê-la de volta para casa, com saúde, curada. Nós repreendemos essa seta do diabo agora, repreendemos essa enfermidade e declaramos sobre a dona Raimunda a cura, em nome de Jesus. Senhor, também oramos pelo Adson, pela Renata, pela família do Adson. O pai dele faleceu hoje, ó Deus, por causa desse vírus, dessa enfermidade. Senhor, eu sei que isso não é fácil. Aprova o Senhor recolher para o céu. Mas agora eu peço que o Senhor venha com o teu espírito e console a vida do Adson. Console a sua família, fortalece a sua família nessa hora. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus, que de maneira sobrenatural o Senhor venha atuar sobre ele, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, todos os pastores que estão conosco. Como eu dizia, esse é o momento de nós ouvirmos de Deus. E para ouvirmos de Deus, nós precisamos primeiro parar de ouvir de forma natural, ouvir da nossa carne. Existe uma coisa que talvez, eu não sei se você já se atentou para isso, mas quando você se alimenta, tudo que você come, você é o que você come, né? Havia um programa na televisão que dizia isso. Há muito tempo atrás a gente tinha uma TV a cabo, falava isso, você é o que você come. A comida, ela fala com você. Ela fala com você através do cheiro, a comida fala com você através do visual e a comida fala com você através do paladar. Mas a comida fala com você também através daquilo que ela deixa no seu organismo. Não é à toa, meus irmãos, que o primeiro pecado que entrou na humanidade, vamos dizer assim, o pecado de Adão e Eva foi por causa de comida. Deus havia dado para Adão e Eva o jardim, e no jardim árvores que eles podiam se alimentar. E lá estava a árvore da vida. E se eles comessem daquela árvore, certamente eles teriam vida, né? E lá também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquilo geraria morte. O que nós comemos de maneira natural, e muitos de nós comemos e não comemos saudável, aquilo que está na comida fala com o nosso organismo, transmite mensagem para o nosso organismo. E muitas vezes, de forma leve, às vezes de forma média ou de forma pesada, a comida intoxica o nosso organismo e ela altera a nossa percepção natural, mental e espiritual. Muitas vezes o que você come dificulta até a sua visão, dificulta a sua audição, dificulta o seu bem-estar. Às vezes o que você come, não de uma vez, de uma hora para outra, mas vai alterando o seu sistema nervoso, seu sistema sanguíneo. Então, o jejum, ele vem justamente para trazer uma desintoxicação disso. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, você vai ver que o jejum, além dele ter um efeito natural, que é o que eu falei ontem, hoje não vou me deter muito nisso, ele tem um efeito espiritual. Voltando para a questão lá do Jardim do Éden, se eles houvessem não comido do conhecimento do bem e do mal, a história da humanidade seria outra. Se eles tivessem comido da árvore da vida e não comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a história seria outra. Quando nós jejuamos hoje, nós estamos deixando de nos alimentar do que é natural. E o jejum, ele só tem um efeito poderoso na nossa vida quando ele é associado com a leitura da palavra e com a oração. São duas formas que nós temos de nos alimentar. A leitura da palavra é a maneira com a qual Deus fala conosco. E a oração é a maneira com a qual nós falamos com Deus. Nós conhecemos o coração de Deus lendo a Bíblia, e Deus conhece o nosso coração, Ele vê o nosso coração através da nossa oração. Deus fala conosco na oração também. E nós falamos com Deus também quando estamos orando e falando a palavra de Deus. Então, o jejum é você deixar de se alimentar do natural, daquilo que é desse mundo, para se alimentar daquilo que é do céu. Esse é um dos propósitos do jejum. Mas, deixa eu tomar um chazinho aqui. Estou usando essa caneca hoje em homenagem à pastora Cláudia, pastor Juraci, né? Então, tem um texto que está lá em Isaías, que diz o seguinte, Isaías 58, que diz o seguinte, dizendo, do versículo 3 ao versículo 6, você que está anotando aí, do versículo 3 ao versículo 6, Isaías 58, 3 a 6, diz assim, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto? Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido e despedace todo o jugo?
Sabe o que Isaías está dizendo? Que o jejum é aflição de alma. Então, jejuar, quando nós jejuamos, quando nós fazemos o propósito de jejuar, não é o dia de fazermos exercício físico, não é o dia de você jogar futebol, não é o dia de você ver televisão, Netflix. O jejum é um dia de aflição de alma. Quando a gente diz que vai jejuar 7 dias, nós estamos dizendo que nesse período nós vamos colocar a nossa alma diante do Senhor. O jejum é uma humilhação. É quando nós sujeitamos a nossa alma a Deus. Ontem eu falei sobre períodos de jejum que promovem sono e como o sono ele é reparador, ele nos alimenta. Quando você dorme, acontece um fenômeno chamado autofagia. O que é autofagia? É quando as suas células saudáveis se alimentam das células que morreram. Isso promovendo uma limpeza no seu organismo. Então isso começa de forma natural, mas quando você está em jejum e vem o sono e você dorme, também você traz paz à sua mente e você traz paz ao seu espírito, para que assim você possa ouvir a voz de Deus. Então, dormir é bom em relação ao jejum. Você vai ver essa realidade em Isaías, quando ele está naquele processo em que Deus está falando com ele dorme, acorda, Deus o alimenta, ele jejua, ele caminha, mas não como um exercício físico. Então, em épocas de jejum, até respondendo uma pergunta de uma irmã ontem, não se deve fazer exercício físico como esforço físico no sentido de academia, jogar futebol, praticar algum esporte. E eu sou da opinião que a televisão também deveria ser abolida, a não ser que seja um noticiário, alguma coisa assim. Mas o tempo de jejum não é tempo de diversão, é tempo de aflição de alma. É tempo de nós nos separarmos para Deus. O ideal é que quando fôssemos jejuar, se nós pudéssemos, nem trabalhar deveríamos. Por isso aqueles que trabalham em serviços braçais ou pesados não devem fazer o jejum integral, o jejum normal, ele deve fazer um jejum parcial por causa do esforço físico. Nós temos o costume de jejuar durante a semana e normalmente quando chega na sexta-feira todo mundo quer quebrar o jejum, sábado e domingo as pessoas quase não jejuam, porque é o dia de descanso, mas o sábado que você não trabalha, o domingo que você não trabalha, que deveria ser o dia do jejum, para você ficar disponível para Deus, separado para Deus, o dia que você realmente se humilharia para Deus. O dia que nós entendemos o poder do jejum, nós não vamos achar difícil jejuar sábado e domingo, ou talvez até pegar uma folga, ou no período de férias tirar dias para jejuar, para estar com Deus, porque é para isso que serve o jejum. O jejum não é uma coisa que você faz paralela para constar. Jejuei. Pronto, cumpri a minha tarefa, como se fosse um currículo ali, uma meta. E pronto, tica aí, jejuei 7 dias, mas jejuou de qualquer jeito, não jejuou realmente como deveria, não esteve na presença de Deus, não usou a palavra de Deus. Eu considero jejum quando você se abstém do comer e você gasta tempo maior, mas não é 15 minutos a mais, um bom tempo com a palavra de Deus e com a oração, na leitura e na oração. É claro que se você vai para o YouTube e ouve uma palavra, se você ouve uma pregação, isso também conta para a sua edificação no jejum, com certeza isso acrescenta. Mas afligir a sua alma, deveria, pelo menos se você tem 2 horas de almoço, vamos dizer assim, essas 2 horas você deveria guardá-las ou gastá-las com a leitura da palavra e com a oração o mais tempo possível, ok? Queridos, quem tiver algum tipo de pergunta nos últimos 10, 15 minutos, eu vou pedir para você fazer, que eu vou tentar responder todas, tá ok? Mas vamos continuar aqui. Então, não quer dizer que você não pode jejuar trabalhando, depende do tipo de trabalho que você tem, ok? Isso aí é de cada um. Antigamente eu não tinha muita revelação, eu falava que eu jejuava, eu trabalhava na Universidade Católica, eu jejuava só na água lá, e às vezes acabava passando mal e tudo, e era um jejum de passar fome mesmo, uma dieta forçada, porque eu não tinha muito tempo, e às vezes na hora do almoço, o jejum provocava aquela coisa do sono, eu tirava uma soneca e nem me expunha muito a palavra de Deus. Esse jejum não é um jejum eficiente. Vou repetir, o jejum eficiente é aquele que você gasta maior tempo na leitura da palavra, na oração, buscando coisas de Deus para edificar você. Amém? Isso faz uma diferença muito grande. Esdras, no capítulo 8 do livro de Esdras, versículo 23, diz assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras, eu acredito que todos que estão me ouvindo já devem ter lido o livro de Neemias e de Esdras.
a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução dos muros, depois do templo, do palácio, não é? Mas Esdras, quando ele vai para Jerusalém cerca de 12 anos antes de Neemias. A gente tem Neemias como um cara famoso ali, né? Neemias reconstruiu os muros em 52 dias, e muros fala de proteção, fala de limites. Mas 12 anos antes, Esdras, ele reconstruiu o altar. Depois que Neemias, 12 anos depois, reconstrói os muros, então eles vêm, e Senaqueribe, eles vêm, aliás, esqueci agora o nome do rei lá, e eles reconstroem o templo e o palácio. O templo e o palácio fala de conforto, muros fala de segurança, altar fala de presença. Antes de querer conforto e segurança, antes de querer estar, né, dentro do templo, antes de nós queremos estabelecer a segurança, nós precisamos da presença de Deus. Esdras tinha essa revelação, mas sabe o que levou Esdras a ser um profeta da restauração? Porque Neemias restaurou os muros naturais, mas Esdras restaurou a pregação da palavra, a oração e as práticas, o culto a Deus. Esdras foi usado por Deus como profeta para restaurar. E por quê? Porque ele tinha uma cultura de jejum e oração. E ele diz nessa frase, versículo 23, capítulo 8, ele diz assim: Deus se moveu por causa da oração e do jejum. Deixa eu te dizer, eu vou repetir. O seu jejum não muda Deus, muda você. O meu jejum não muda Deus, muda a mim. Me faz sensível para ouvir Deus. Então não é que o meu jejum gera um constrangimento no coração de Deus, gera uma sensibilidade no coração de Deus, para que Deus se sinta obrigado a me abençoar. Não, o meu jejum me torna sensível. E a palavra de Deus que eu me expus mais me torna sábio, me dá discernimento para perceber como Deus está se movendo. Amém? Então eu vou perceber como Deus está se movendo, me tornando mais sensível, enfraquecendo a minha carne, fortalecendo a minha alma e o meu espírito. O jejum tem um papel, a oração e a leitura da palavra tem um outro papel. Se você está entendendo, dá um ok, diga um amém, para mim poder continuar. Muito bem. Joel, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do vosso Deus e clamai ao Senhor. Sabe, Joel, ele vem dizendo, você vai ver lá no capítulo 2, que ele fala também de jejum, capítulo 2, a partir do versículo 12, ele diz assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos, de libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. É o versículo 16 e 17, ele diz assim, que as vossas eiras encherão de trigo, o lagar vai transbordar de mosto, e aí ele vem falando de uma restauração. Então, Joel diz ao povo que era necessário buscar a Deus com jejum, santificar o jejum, porque o jejum ele tem o poder de nos santificar. Não é que o jejum nos torna mais santos, mais especiais. Jejuns, santificar pelo jejum significa separem-se durante o jejum. A palavra santo significa separado. Santificai quer dizer separem-se. Santificai um jejum, separem-se durante o tempo que vocês vão se abster da comida, para vocês poderem ouvir de Deus. E ele ainda faz será que vocês, ao se separar para Deus, também não vão deixar uma oferta para Deus? Diz assim, não deixará após si uma bênção, uma oferta de alimento, uma libação. Ele está falando de tipos de oferta que era praticado no Velho Testamento. Ou seja, um sacrifício, um culto. Ele está falando, esse jejum é um jejum que realmente vocês têm que fazê-lo com choro, quebrantamento, entrega. Para quê? Para que Deus possa trazer
restauração. No final ele começa a profetizar a restauração, como resultado de um povo que se levantou em jejum diante de Deus, que se levantou para buscar a presença de Deus. Então o jejum, ele tem poder para nos santificar no sentido de nós nos separarmos no período de jejum. Amém? Por isso que eu falei de você se abster de outras coisas, de divertimento, de PlayStation, de jogo de futebol, de televisão e tudo mais, porque o jejum é um tempo de santificação a Deus. Mas é um tempo, o jejum também, ele é um tempo de se humilhar, de se quebrantar, com choro. Com choro. Ele diz assim, com choro, com pranto, ou seja, se quebrante diante de Deus. É um tempo de nós permitirmos o nosso coração. O jejum tem esse poder. Irmãos, o primeiro dia do jejum não há muito quebrantamento. Porque quando você fala assim, hoje eu vou jejuar, você não fica feliz, né? A sua carne fica feliz. Não pensa que você vai ser, oh, glória a Deus, vou jejuar, uhul, estou feliz. Isso é balela, isso não existe. O jejum é realmente um tratamento, querido. O jejum é uma coisa difícil. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, mas o jejum, depois que você desintoxica o seu físico, faz uma limpeza no seu físico, ele começa então a trazer um quebrantamento na sua alma, você fica mais sensível. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, separe um tempo, né, santificai com choro e com pranto, com quebrantamento. E quando esse jejum é real, é sincero e com oração, como ele diz aqui, não é? Rasgue o coração, não as vossas vestes, tem que ter uma motivação dentro de nós correta. Ele diz que esse jejum, ele desencadeia de Deus sobre nós restituição e restauração. Às vezes você está passando por uma situação, eu não sei qual é a realidade, nós temos aí quase 140 aparelhos ligados conosco, eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você está passando por um problema conjugal, talvez você está passando por um problema de divórcio, talvez você está passando por um problema na sua empresa, né? Talvez você está passando por um problema profissional, um problema financeiro, e é por isso que eu estou te chamando para jejuar, chamando toda a igreja para jejuar. Nós precisamos de uma direção de Deus, mas nós precisamos também de restituição, porque nessa pandemia o diabo veio com uma estratégia maligna para empobrecer o ser humano, mas o povo de Deus tem o poder do jejum e da oração, e Deus pode nos fazer prosperar em meio à crise. Ontem eu disse, eu quero ver se domingo eu entrego isso para a igreja, que Deus me disse que para algumas pessoas ele vai abreviar 2 anos, ele vai fazer a gente pular 2 anos, aquilo que a gente ia esperar 2 anos ele vai fazer acontecer agora, é algo de bênção, mas eu acredito que nós precisamos do jejum para isso. Olha, a Miriam está aí, graças a paz, a Miriam, missionária, essa menina, Deus tem propósito na vida dela. A Miriam mora lá na Irlanda, mãe do Micael, do Josh, esposa do Juninho, que benção que está aí, precisando de jejuar, hein, Miriam? Muito bem. Então, queridos, vamos continuar aqui. Então, Joel, ele fala de restauração como resultado do jejum e da oração, mas ele fala que tem que ser um jejum que santifica. Quando você olha em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 e 15, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aqui o contexto é jejuar, se abster de comida, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Sabe o que Deus está dizendo? Que para nós desencadearmos sobre a nossa vida o ouvir de Deus da nossa oração, para nós desencadearmos sobre a nossa vida o perdão pelos pecados, a cura da terra, o jejum, a humilhação é o caminho. Por isso que eu gosto de fazer na igreja, 3, 4 vezes por ano, um tempo de jejum e de oração. Sabe por quê, queridos? Porque se você observar os versículos que vêm antes do versículo 14, Deus está falando do jejum. Mas no versículo 15 de 2 Crônicas 7 diz assim: agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Sabe o que atrai a atenção de Deus? Quando nós nos separamos em um tempo de jejum e oração, segundo aquilo que Joel falou, santificados, com a motivação correta, com quebrantamento, buscando a palavra de Deus para entender o mover de Deus na nossa vida. Amém? Existem batalhas na nossa vida, irmãos, que você não vence ela
apenas com as práticas normais da vida cristã. Olha, fidelidade é uma disciplina espiritual que todos nós temos que ter. Fidelidade a Deus, fidelidade à nossa família, fidelidade à nossa igreja, à nossa liderança, fidelidade nos dízimos das ofertas. Mas tem vitórias, tem batalhas que nós não vencemos só com a fidelidade. Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesus diz assim diante daquele endemoniado: olha, e disse, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Existem batalhas na nossa vida que requer de nós uma postura espiritual maior, diferente, um nível diferente do que nós estamos acostumados. Não é que o nome de Jesus para algumas batalhas não tem poder, porque quem nos dá vitória é o Senhor, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não é que o sangue de Jesus não tem poder, não é nada disso. É a nossa percepção que às vezes está muito natural em virtude do que nós estamos vivendo ou fazendo. Por isso, existem realidades que nós precisamos parar de forma especial, santificar de forma especial, com a motivação correta, para jejuar e orar. E quando nós fazemos isso, nós vencemos a batalha. Jesus, quando diz, diante daquela casta que está sobre aquela pessoa, essa casta só sai com jejum e oração, e aí ele expulsa e a casta sai, quer dizer que ele havia jejuado e orado. Quer dizer que ele havia gastado tempo de jejum e oração. Nós, às vezes, queremos enfrentar embates e batalhas da nossa vida sem haver um tempo de consagração, de santificação, de separação. Não é assim que funciona, irmãos. Eu dizia ontem, você pode ouvir essa live de ontem que fala sobre isso, eu dizia ontem que as maiores vitórias da minha vida, das igrejas que eu pastoreei, aonde eu estive, e também na minha família, na minha vida pessoal, elas vieram depois de períodos de jejum e oração. Elas vieram depois de um tempo de jejuar para enfraquecer minha carne, leitura e oração para me tornar sensível e fortalecer o meu espírito, e guerra espiritual pela intercessão do jejum. Amanhã, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar sobre oração, tipos de oração. Inclusive vai ter uma live que a bispa vai falar sobre a oração. Não vai ser eu, vai ela que vai fazer. Ela vai usar o meu Instagram, mas vai ser ela que vai falar. E vocês vão aprender muito, porque a Derani, além de ser um mestre para falar sobre oração, ela é uma mulher de oração e ela tem experiências tremendas através da oração. E vocês vão aprender muito com ela também. Ela me disse hoje que eu acho que na quinta-feira ela vai participar da live fazendo isso. Mas as pessoas perguntavam a Jesus e questionavam ele sobre o jejum, porque ainda há muita gente, irmãos, que questionam se nós devemos jejuar ou não. Tem muito crente cabeça de bagre, né? Aqueles crentes meio besta que eu falei ontem, os 333, o sinal da besta é 666, e tem crente que é meio besta, ele é 333. Esses crentes bobo, eles acham que jejum era da lei. Por quê? Porque existe mais menções ao jejum no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Mas é óbvio, é claro, o Velho Testamento conta a história de 4.000 anos, o Novo Testamento conta a história ali de 40 anos, 30 anos, no máximo 70 anos, não é nem de 2.000 anos, né? Porque ele foi escrito naquele período ali, é muito curto o espaço. Então, 2.000 anos para 40, 50 anos, não tem nem como comparação, tem que haver mais citações sim. O Velho Testamento tem 39 livros, e são livros que têm princípios, leis. O Novo Testamento são cartas, são os livros que contam histórias, são os Evangelhos, o livro de Atos, os outros quase todos são cartas, e Apocalipse que é uma revelação. São livros práticos, e eles falam sim, o Novo Testamento fala sim de jejum. E são 39 do Velho e 27 do Novo. Tem mais livro no Velho que no Novo. Então é óbvio que vai citar mais, vai ter mais versículo no Velho do que do Novo sobre quase todos os assuntos da Bíblia. Quase todos é assim, sobre dinheiro, criação de filhos, casamento. O Velho fala muito mais. E o Velho Testamento não passou, não foi abolido com a vinda de Jesus. Nós estamos na graça, mas a graça começou lá no Velho Testamento. Jesus é a encarnação da graça. Não é que a graça só veio com Jesus, não. Você vai ver que Noé achou graça diante de Deus. Você vai ver isso lá e outras citações que falam isso também. Amém? Mas as pessoas questionavam Jesus. Lucas 5, versículo 33 em diante, disseram assim para Jesus. Disseram então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também
os fariseus e os teus discípulos comem e bebem, ou seja, enquanto os discípulos de João e os fariseus estão jejuando, você e os seus discípulos não estão jejuando. Não falaram de Jesus, falou dos discípulos. Os seus discípulos não estão jejuando. Dias virão, porém, disse-lhe Jesus, podeis vós jejuar, podeis fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Jesus fala assim, eu vou mandar os filhos do casamento jejuar enquanto o pai está junto? Ou seja, intimidade, porque o jejum é para nos gerar sensibilidade, para ter intimidade com Deus. É isso que Jesus está dizendo. O jejum é para gerar intimidade, é para gerar sensibilidade. Aí ele diz assim, para que eles precisam jejuar se eu estou aqui com eles? Nesse momento eles não têm, não é proibido jejuar, mas não é uma necessidade agora. Aí ele diz assim, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Jesus, então, ressuscita e é assunto aos céus. O esposo foi tirado. Os filhos, que somos nós, estamos aqui. Nós estamos em dias que o esposo está no céu. O Espírito Santo está conosco. Então, são dias que nós devemos jejuar. Agora nós devemos jejuar. E você vai ver na Bíblia que depois que Jesus é assunto ao céu, os apóstolos começam a ter uma prática muito grande de jejum e oração. Nós vamos ver isso em várias passagens do Novo Testamento. E disse-lhes também uma parábola. Olha, continuando aí o texto. Ninguém deita pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a roupa nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entorna-se-á o vinho. Os odres estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Ambos juntamente se conservarão. Sabe o que ele está dizendo? Que o vinho novo, o vinho é um sinal de alegria, de bênção, de novo tempo. E ele está dizendo assim, se você não se preparar para o novo tempo, você não tem como reter. Se você não se preparar para a bênção que Deus quer trazer sobre você, você não vai reter essa bênção. O mundo tem um conceito que quanto mais velho o vinho, melhor é o vinho. Mas Jesus, no casamento das bodas de Caná da Galileia, ele mostrou que o vinho novo é melhor que todos. Então Deus quer derramar sobre nós algo novo, um vinho novo. Mas para isso nós temos que ser odres novos. Só que Jesus cita essa parábola do vinho quando ele está falando de jejum. Uma das formas de produzir renovo espiritual na nossa vida é o jejum. Porque quando você jejua, vou repetir, mas você entra na live de ontem, que está no IGTV ou no YouTube da nossa igreja, e você vê, quando nós jejuamos, nós desintoxicamos o nosso físico, as primeiras 24 horas, depois nós vamos produzir uma desintoxicação também na nossa alma e até no nosso espírito. É uma limpeza. Então você, quando começa a jejuar, e aí você se dedica mais à leitura da palavra, se dedica mais à oração, você está produzindo na sua vida um renovo. Um renovo. Amém? Então, uma das formas de produzir na nossa vida renovo é através do jejum. Mas eu quero que... olha, gente, tem muita gente que às vezes pega a live de um pedaço para frente, não pega todo o estudo. Tem muita gente que liga o celular e não fica prestando atenção, não pega toda a linha de raciocínio. Tem muita gente que não absorve tudo que nós falamos. É importante que você ouça a palavra de ontem e de hoje, porque eu estou completando a de ontem. O jejum, ele tem o poder de gerar um renovo espiritual na sua vida, desde que você entenda que primeiro ele trabalha no seu físico, depois ele trabalha na sua alma, depois ele trabalha no seu espírito. O jejum associado com a leitura da palavra e a oração, ele tem um poder tremendo na nossa vida. O jejum sem a palavra, sem o jejum e a oração, o jejum sem a leitura da palavra e a oração, ele produz o desintoxicar do seu organismo, uma limpeza espiritual acontece, mas vai ficar um vácuo, porque a sua alma ela vai ficar angustiada pelo jejum. Se você não estiver se expondo à palavra, ela não vai sentir paz. E o seu espírito, da mesma forma. Então, o jejum, sem a leitura da palavra e sem a oração, ele tem um fator positivo, sim. Tanto que o pessoal de academia está fazendo jejum intermitente, esses professores de educação física, esses personal trainer, tudo está ensinando isso. Tem sim um efeito positivo, mas é só natural.
E o jejum associado com a leitura da palavra, um tempo maior e com a oração, ele é fantástico na vida de cada cristão. E Jesus está dizendo aqui, olha, para que o vinho novo venha, o odre tem que ser novo. E ele está dando essa parábola para explicar para aquelas pessoas que diziam assim, por que os discípulos de João jejuam e os fariseus jejuam? Porque tem gente que para mostrar sua religião, que para mostrar sua espiritualidade, tem que jejuar. Tem gente que não jejua para si, jejua para os outros. Tem gente que jejua para constar. Tem gente que jejua para aparecer. Tem gente que jejua para dizer, eu jejuei. E aí ele está naquela questão da meritocracia e ele pensa, eu jejuei 7 dias, então Deus tem que fazer o que eu quero, o que eu preciso. Deus tem que vir trazer minha cura, Deus tem que vir trazer minha prosperidade, Deus tem que vir abrir as portas do céu, Deus tem que vir e fazer um milagre na minha vida. Afinal de contas, eu jejuei. Não, a gente não jejua para as pessoas. A gente jejua para nós e para Deus. Em primeiro lugar para nós, porque o jejum ele tem efeito na sua vida. E depois para Deus, para te tornar sensível, para você ouvir de Deus, para Deus poder falar com você sem precisar gritar, para Deus falar com você sem precisar mandar um profeta te dar recado, para Ele falar de forma sensível ao seu coração, para Ele falar de forma sensível à sua alma. Amém? Chazinho, pastora Cláudia, pastor Juraci. Então, as perguntas, eu quero muito que vocês as façam, por favor, no final, tá bom? Vão daqui uns 5, 7 minutos eu vou começar a falar do jejum, falar das perguntas. Então Jesus ele responde dessa forma. A Bíblia ela é muito clara, né, sobre o jejum, sobre não comer, sobre se abster. Eu acho que vocês têm clareza sobre isso. Eu fiz uma anotação aqui que eu quero ler com vocês aqui a respeito do jejum. Então, vamos lá, né? Qual é o propósito do jejum? Ontem eu fiz uma afirmação que, na verdade, ela é do Kenneth Hagin. Ele diz assim, o jejum não muda a Deus. Ele é, mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Deus não se muda, Deus é o mesmo. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Qual é o propósito do jejum? Não é? Como eu disse, produzir um renovo, gerar uma santificação, nos levar a perceber. E esse renovar do nosso corpo, acontece primeiro no nosso corpo, essa limpeza, ele vai alcançar a nossa alma. E o jejum, ele vai também tocar o nosso espírito, tá? Não é uma mágica, não é uma varinha de condão, mas ele nos torna suscetível. Gente, eu escrevi aqui cerca de 12 páginas sobre o jejum. Se alguém de vocês quiser isso que está escrito aqui sobre o jejum, mande um WhatsApp dizendo eu quero jejuar por WhatsApp da igreja. 62 32 30 1200, e quem mandar eu quero jejuar por WhatsApp da igreja 32 30 1200, eu vou te mandar uma cópia desse manuscrito meu aqui, um rascunho, para você poder ler e melhorar aí para você, tá ok? Então já manda agora aí, no final você já vai receber aí pelo seu WhatsApp, você vai receber. Qual WhatsApp que eu devo mandar? O 62 Goiânia 32 30 1200. Manda aí que você já vai receber no seu WhatsApp, tá? Manda lá, não precisa pedir aqui não, manda lá, porque lá o Samuel tá com esse WhatsApp e já, daqui a pouco, a hora que terminar, você escreve assim, eu quero jejuar. Aí eu vou mandar para você isso aqui sobre jejum. Então, o jejum, ele é uma forma de nos tornarmos mais suscetíveis. Qual é o propósito do jejum? O jejum ajuda a liberar a nossa fé. Amém? O jejum ajuda a liberar a nossa fé. Aquela citação que eu falei lá de Mateus, de Marcos, também tem em Mateus 17, 21. Quando você jejua, não é que você cresce na autoridade, você cresce em fé. Mateus 17, 19, 20, Jesus fala sobre isso. Né? Em momentos decisivos, o jejum pode ser aquilo que nos enche de fé para ter a vitória sobre determinada batalha. Então, a vitória sobre o inimigo, Jesus ele conseguiu vencer o diabo porque ele começou jejuando. Eu citei no início dessa live o Jardim do Éden, o comer. O pecado entrou pelo comer, e o jejum é uma forma de tratar com essa porta. E vocês se lembram que quando Jesus vai começar o seu ministério, qual foi a primeira tentação? Ele estava de jejum. Qual foi a primeira tentação do diabo com Jesus? Comer. Se tu és filho de Deus,
se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Veja que o diabo continua operando do mesmo jeito. O tempo passou, mas ele não mudou a estratégia. Ele sempre quer nos seduzir por aquilo que comemos. Daí o poder do jejum. E por que o diabo tem pavor de crente que jejua? Por que o diabo fica irritado quando uma igreja se põe a jejuar? Por que quando nós começamos a jejuar, nossa carne ela começa a espenear, fica irritada, dor de cabeça, não sei o quê? É a carne reagindo por causa da intoxicação de alimentos, as toxinas e tudo que você está acostumado. Tem a ver com abstinência de algumas coisas que você está acostumado, cafeína, outras substâncias que você está muito acostumado, tem a ver com isso, mas tem a ver também com o diabo cutucando a sua carne. Você sabe que carne é comida de demônios, e o diabo opera na carne, o diabo não pode operar no seu espírito. Olha, irmãos, nós somos um ser espírito, alma e corpo. A nossa carne ela tem que ser disciplinada, a nossa alma tem que ser renovada. E o nosso espírito que nasceu de novo, ele precisa desenvolver a fé. Estou falando sobre isso no culto de domingo. Quando o meu espírito desenvolve e amadurece, e a minha alma é restaurada pela palavra, então o meu espírito, intimidade com Deus, de posse da palavra de Deus na minha mente, ele então subjuga, ele domina a minha carne. E uma das formas de dominar a minha carne é jejuando. Quando o meu espírito domina a minha carne, através da minha alma, a minha carne não tende para o pecado, a minha carne não tende para as paixões carnais, a minha carne não tende para o natural, a minha carne não tende a me fazer andar pelas circunstâncias, viver pelas circunstâncias ou pelo que eu sinto. E o diabo, quando percebe que a gente começa a jejuar, ele sabe que isso vai acontecer, então ele começa naturalmente a nos atrair pela carne, para nos fazer não jejuar, desistir do jejum, achar que não damos conta, quebrar o jejum, né? Não fazer o jejum, fazer de qualquer jeito, falar que fez, mentir, ser hipócrita e viver uma vida que não é real. Sabe para quê, irmãos? Porque se você não jejuar e falar que jejuou, se você fizer jejum mequetrefe, esse jejuzinho meia boca aí, que não trata com a sua carne de verdade, você continuará debaixo do domínio dele, né? Ele, na verdade, muitas vezes, ele nos vence porque a gente manda os pães virar pedra. A gente cede a essa tentação por causa da fome. Jesus tinha 40 dias que estava de jejum e ele estava com fome. Diz no final do texto lá. Mateus 4 fala isso. Mas ele não cedeu à necessidade da carne. Ele não cedeu à necessidade natural. Ele não cedeu àquilo que o natural propunha para ele. Lá no Éden, a Eva cedeu. Eva, uma mulher, é um tipo de igreja. A igreja precisa aprender com Cristo, com o noivo, com o cabeça, que a maneira de lidarmos com essas propostas do diabo é começando pelo jejum. Jesus não venceu o diabo só no jejum. Ele venceu aquele momento no jejum e na oração. Depois ele venceu pela palavra, pelo caráter, pelo testemunho, pela pregação, pela obediência, pela cruz. Mas ele começou o seu caminho de vitória pelo jejum. E eu estou te convidando a semana que vem jejuar e orar conosco durante 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se você quiser domingo também. Um tempo de jejum e oração. Mas no final de semana eu vou te dizer como vai ser o jejum e como serão os períodos de oração. Cada período de oração nós vamos ter um tempo de devocional, uma mensagem. Claro, por causa da pandemia nós vamos fazer o jejum em casa. Não vamos poder nos reunir na igreja como é o nosso costume, em função da pandemia, o decreto do governo, mas ele vai ter o mesmo efeito e eu acredito que esse jejum vai ser um divisor de água na vida de muita gente. Então eu convido todo mundo, convido as igrejas que estão conosco, Igreja de Londres, Portugal, Igreja do Oiapoque, Macapá, Recife, Teresina, o pessoal de Recife, de Teresina sempre está conosco, das igrejas de Goiânia, todas as igrejas que caminham conosco. Vamos entrar numa semana de jejum e oração. Ouça a live de ontem, preste atenção na de hoje, ouça a de amanhã, a de quinta e a de sexta, porque nós queremos falar com vocês sobre o que é o jejum, o que é a oração, como jejuar, como orar, como fazer esse período para que o nosso jejum seja bastante eficiente. Bem, como eu prometi, faltam 10 minutos para encerrar a live, eu queria abrir aqui para a gente ter um tempo de perguntas, amém? Espero que esteja sendo bênção para vocês. Essa live é de ontem, é de hoje. Se você não viu a de ontem, entra aí no meu IGVT ou no YouTube da igreja e ouça. Nós temos quase 140 aparelhos conosco agora. Você tem alguma pergunta sobre jejum? Talvez você fez ela ontem e eu não respondi. Faça ela hoje de novo para que eu possa te ajudar. Se tem alguma dúvida aí, faz agora, né? Eu já vou falar para você. Então, no Velho Testamento nós vemos diferentes propósitos do jejum.
No Velho Testamento a gente vê diferentes propósitos. Você vai ver que no Velho Testamento o jejum tinha o propósito de consagração. Número 6, versículo 3 e 4. Fala sobre o voto do nazireu e da abstinência de alimentos. Então, no Velho Testamento, o jejum nos ensina que uma maneira de nos consagrar. Se você tiver alguma dúvida, faz aí. O jejum será um divisor de águas na sua vida e na vida dos seus discípulos da sua igreja, ok? O outro propósito do jejum no Velho Testamento era para gerar arrependimento de pecados, tá? Samuel e o povo jejuou em Mispa, como sinal de arrependimento pelos seus pecados. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, tá bom? Neemias também fez este jejum. Neemias 9, versículo 11. Neemias 9. Tem alguma pergunta aí? A Mazé fez uma pergunta ontem. A Marilda também. Eu não tenho o costume de jejuar. Qual é a função do jejum? Eu estou dizendo aqui, querida. Separação. O jejum tem o propósito de consagrar, de arrependimento, mas ele tem um efeito na nossa vida física. Então, Marilda, eu queria convidar você para ouvir a live de ontem, porque o jejum, antes de ter um efeito espiritual, ele tem um efeito natural. Ele gera uma desintoxicação no seu corpo, uma limpeza física no seu corpo, depois ele começa a trabalhar na sua alma, porque ele vai tirando os sentimentos e pensamentos ruins, ele vai quebrantando o seu coração, vai tornando sua alma mais sensível, depois ela afeta o seu espírito. Então, esse é a função do jejum. Mas também eu estou falando de alguns propósitos espirituais. Acabei de falar de consagração, arrependimento. Davi jejuou por luto, quando o filho dele com Betseba morreu. Também por busca de proteção. O jejum também, muita gente fazia por busca de proteção, né? Esdras proclamou o jejum, lá em Esdras 28, 21, eu falei agora mesmo sobre Esdras, por proteção, não é? Em situações de enfermidade, Salmo 35, versículo 13, Davi jejuava e orava por pessoas que estavam enfermas, por intercessão. Daniel, no capítulo 9, versículo 3, no capítulo 10, 2 e 3, ele orou e intercedeu por Jerusalém, pelo povo de Deus. Então há várias funções do jejum. Tem funções naturais, funções da sua alma, das suas emoções e funções no espírito. A Mazé está dizendo assim, bispo, ontem eu perguntei, quem é hipertenso e diabético, como fazer? Bom, se você toma remédio controlado, você deve fazer um jejum parcial por causa dos remédios. Se não, você deve fazer o jejum normal, no caso do diabético, observando a hipoglicemia e a hiperglicemia, não é? O hipertenso não tem problema o jejum, porque geralmente a hipertensão ela ataca por comer alguma coisa que tem sal, sódio, e não comer, eu acredito que não tem problema. Mas se for um caso grave, faça o jejum parcial, ok? Mas olha, eu fui diabético muito tempo e eu não tive problema de jejuar o jejum normal. Como eu disse, fazer uso de alguma coisa ali para regular a minha glicemia, tá bom, Mazé? Espero que eu tenha respondido para você. Quando o Senhor fala em entregar o jejum, tenho dúvidas de como deve ser a entrega. Márcia, que tipo de dúvidas você tem? A entrega do jejum o que é a entrega do jejum? Então eu vou jejuar até às 18 horas. Então às 18 horas eu vou entregar o meu jejum, eu vou comer. Antes de comer eu vou orar, vou agradecer a Deus pelo jejum, vou orar, vou agradecer pelo alimento. Nessa oração vou dizer qual é o propósito do meu jejum e depois vou comer. É simples, não tem muita coisa, ok? O Nailson, se você não tiver esclarecido aí, Márcia, pergunta especificamente que eu tento responder. Nailson, o que não pode faltar no jejum? Leitura da palavra e oração. O que não pode ter no jejum? Comida. Jejuar com água, tá ok? A não ser que seja por uma enfermidade, algum remédio controlado, que tem que ser parcial, mas o jejum para uma pessoa normal, só água, e não pode faltar leitura da palavra e oração. Pode-se ouvir pregações do YouTube, dependendo do pregador, pode, para te fazer muito bem, ok? Nailson, jejuar por vidas tem efeito ou só por nós mesmos? Tem efeito sim. Tem efeito sim. Você pode jejuar e começar a orar por pessoas. Não é que o jejum vai liberar mais poder sobre a pessoa, mas vai te tornar mais sensível de como você deve orar e vai te dar mais autoridade e vai te dar mais fé para gerar libertação daquela pessoa, tá, Madu? Vai te dar mais fé e autoridade para você liberar sobre a vida daquela pessoa, ok? Paulo Brito, o que não pode faltar no jejum? Oração e leitura da palavra. Diferença entre jejum e propósito.
Bom, o jejum é abstinência de comida. Propósito há vários tipos de propósito. Propósito de oferta, propósito... Tem gente que faz propósito, por exemplo, de não comer arroz durante um ano. É um tipo de jejum, mas ele não vai desintoxicar você. Por isso que a gente chama esse jejum de propósito. Não vou tomar Coca-Cola por um ano. A gente chama esse tipo de jejum de propósito, ok? Ele é um propósito e ele vai servir muito para trabalhar a sua perseverança, seu foco, sua palavra, sua fé e a sua paciência. Na verdade, os propósitos, eles desenvolvem o fruto do Espírito, ok? Enquanto comer é uma atividade da carne, o jejum, ele nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. Gente, eu acho que falta aí 3 ou 4 minutos para a gente terminar. Se tiver mais perguntas e der para responder. O famoso jejum de Daniel é válido demais da conta, mas lembre-se que aquele jejum foi de 21 dias por uma causa específica e ele comeu só legumes. Não tinha azeite, não tinha pimenta do reino, não tinha sal. Tá? Porque você fazer os legumes, botar todos esses temperos aí, não é, querida, nenhuma forma de tratar a alma não, tá? Então vai comer só legumes? Beleza, não tem problema nenhum. Eu não posso pôr um salzinho, posso pôr um pimenta do reino? Eu não digo que jejum é lei, não é legalismo. Estou falando que o Daniel era assim. O de Daniel era assim. Então se a gente vai fazer igual do Daniel, só com legumes e verduras, e ele não usou lá um vinagre balsâmico, não usou lá um azeite de ervas e tal, um molho tal, e fez aquela coisinha, e aí aquelas verduras ficou mais gostosas do que a carne. Não foi assim, ok? Mas o jejum de Daniel, ele é poderoso, porque foi ele que tirou... Sabe quando existe um espírito chamado tranca-rua? Ele é um demônio que vem para trazer bancarrota, falência, e ele impede a bênção de Deus chegar até nós. Sabe o que venceu aquela barreira que impediu o anjo de chegar? O jejum de Daniel. Então ele é poderoso, principalmente para empresários, para quem tem negócios, para empreendedores. Falar nisso, irmãos, às 20 horas hoje eu vou fazer uma live para empreendedores, empresários, profissionais liberais, homens e mulheres de negócio. Eu queria convidar vocês para voltar comigo às 20 horas. Nós vamos ter uma live especial para empreendedores. Esteja lá que eu tenho uma mensagem poderosa para falar sobre vocês, sobre uma mulher que prosperou muito, uma empreendedora, uma empresária da Bíblia chamada Lídia, ok? Vamos lá, o jejum me causa dor de cabeça e sono. A dor de cabeça é por causa da desintoxicação, viu, Marilda? Mas é só as primeiras 24 horas, é porque você está deixando de alguma toxina, café, Coca-Cola, alguma coisa assim. Isso é bom, não tem problema não, tá? Toma um analgésico e manda bala no jejum. Sono faz bem, porque quando você jejua, o seu organismo quer se alimentar de algo, e se você tirar momentos maiores de sono durante o jejum, não é para dormir o tempo todo, claro. Você também vai se alimentar, porque o sono alimenta, ok? Bispo, quando estou de jejum e de repente como alguma coisa, quebrando o jejum acidentalmente, o que fazer? Olha, você não pecou. No outro dia você começa o jejum de novo. Só isso, tá bom? No outro dia você vai lá e começa o jejum de novo. Não é pecado, você não está nisso. A Miriam, acho que eu conheço essa moça. Ela diz assim, na Bíblia vemos que pessoas jejuando com retirada de alimentos. A retirada de televisão, rede social, é também um jejum? É mais um propósito, porque o jejum é uma abstinência de alimento físico, mas claro que tudo aquilo que alimenta a sua carne, inclusive o entretenimento, também serve para disciplinar, ok? Bom, tem mais perguntas, eu quero que vocês guardem, falta aqui 2 minutos para encerrar, a live vai ser interrompida. Eu queria agradecer muito a presença de todos, muito obrigado por vocês terem estado conosco. Estamos preparando todo mundo para uma semana de jejum e oração semana que vem, um jejum para quebrar cadeias, romper grilhões, para liberar a bênção de Deus. Acredito que o jejum e a oração de semana que vem vai ser um tempo de Deus para trazer uma nova realidade. É o jejum do vinho novo, é o jejum que vai preparar odres novos para o vinho novo. Então eu desafio você, a semana que vem, a entrar em jejum conosco. Se possível, assiste o culto de domingo, para que na segunda você já esteja jejuando, tá bom? Meus queridos, foi muito bom esse tempo com vocês. Amanhã às 8 horas eu estou aqui continuando esse assunto, mas nenhuma hora. Queria que vocês pudessem voltar, divulga, convida mais gente. Quem não viu a live de ontem, entra lá, ouve. Os que vão entrar amanhã, peça para eles ouvirem a live de ontem e de hoje, porque elas vão completar, ok? Muito obrigado a todos por estar aí. Se você gostou, diga amém, foi bom, bênção. Prepare-se para o jejum, prepara toda a igreja. E, por favor, amanhã vocês me façam essas perguntas de novo. Tem perguntas aqui do pastor Jason, tem outros tipos de perguntas. Eu queria que vocês fizessem no início amanhã, para mim começar respondendo. Falta 30 segundos para encerrar.
Que Deus abençoe cada um. Esteja orando pelo Adson, a família dele, que está enlutada. Esteja orando esses dias todos aí, porque são dias de guerra espiritual. Ok? Muito obrigado, pastores que estiveram comigo. Convido seus membros para entrar na live de amanhã, de quinta e de sexta. Vamos falar muito sobre oração, tipos de oração, para desafiar o povo nisso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre ti a tua face. E lembre-se, o jejum é uma arma poderosa de Deus para a sua vida.